Hoje eu vou te contar a história que um homem viveu numa noite escura. Uma história muito difícil até de acreditar, mas que, se a gente pensar bem, não é totalmente impossível. Se você é amante de histórias de mistério e casos insolúveis, você está no lugar certo. Antes, eu vou te convidar para que, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aproveite, deixe like e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa. Vamos à história. Essa história é de um homem que, depois que sai do seu trabalho, uma noite gelada de inverno, numa determinada cidade, num determinado local, começa a caminhar vagarosamente por uma estrada estreita. Na realidade, seria um caminho no meio das árvores. Na parte de cima, ele via uma lua bonita, prateada, que iluminava o seu caminho. Esse homem, antes de pegar essa estrada, havia passado por um bar e tomado algumas cervejas com seus amigos. Tudo isso justamente para aliviar a tensão do trabalho do dia a dia. Era uma sexta-feira e ele caminhava com passos apressados por aquele caminho, por aquela estrada, no meio das árvores, numa noite gelada. Seus passos iam rapidamente. De repente, não entende por quê, parece que voltara novamente ao início da estrada. E novamente começavam as suas passadas. Como ele havia tomado algumas cervejas, estava um pouco tonto, imaginou que tudo aquilo que estava acontecendo poderia ser da sua cabeça. Mesmo assim, ele continua na sua caminhada. Seu objetivo era chegar na sua casa, um pequeno casebre, no final daquela mata. E caminhou rapidamente. À medida em que caminhava, parecia que já havia passado por aquele local. E ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo. De repente, novamente ele estava no início da estrada, caminhando a passos largos. Mas que história engraçada! O que poderia estar acontecendo? O homem rapidamente continua sua caminhada. E quanto mais ele caminha rápido para chegar ao final daquela mata, parece que menos passos ele dava, menos as suas pernas andavam. Ele caminhava rapidamente com passos largos. Agora ele já conseguia ouvir os barulhos que a mata tinha. Conseguia ouvir barulhos de corujas. Conseguia ouvir barulhos de grilos, que é muito comum a gente ver numa noite gelada. Mas parem um pouquinho. Numa noite gelada, a gente consegue ouvir barulhos de grilo, consegue ouvir coruja. E ele caminhava apressadamente. Novamente, tudo acontece. Ele está no início da estrada, no início da mata, no início do caminho. Ele pensa em voltar. Mas voltar? Por que voltar se o seu caminho é para frente? De repente ele olha para trás. E quando ele olha para trás, ele vê que a mata está diferente. Que estranho. Parece que não tem saída atrás. Mas ele está caminhando há tanto tempo. O que poderia estar acontecendo? O homem caminha rapidamente novamente. E à medida em que seus passos avançam, mais uma vez acontece. E ele está novamente no início da estrada, no início da mata. Desta vez, ele dá uma parada. Olha para trás. Está tudo igual para qualquer lado que ele veja. Qualquer lado que ele se vire, as coisas estão exatamente iguais. Mas afinal, aonde é a saída? O que fazer? Caminhar para frente rapidamente
e tentar acabar com aquela sensação de déjà vu, como se tudo estivesse acontecendo seguidamente, sem parar. Seu objetivo é chegar na sua casa e ele caminha rapidamente. À medida em que ele vai caminhando, quanto mais ele caminha, parece que seus passos mais lentos ficam. Mas como? Ele está caminhando rápido, ele só quer chegar ao final. Afinal, o que aconteceu? Ele olha mais uma vez para cima e vê aquela lua prateada. Que lua estranha. Parece que ela está bem maior do que estava quando ele havia iniciado a caminhada dentro da mata. Iniciado? Não, mas ele não iniciou, ele já estava caminhando. E pelo tempo, ele já deveria estar quase saindo da mata. Afinal, o que estava acontecendo? O homem olha e a lua prateada começa a aumentar. Mas que coisa engraçada, toda a mata começa a ficar mais iluminada. O brilho daquela lua é que está fazendo toda aquela claridade. O homem fica assustado e dessa vez ele não caminha, ele resolve correr. E corre a passos largos. E à medida em que corre, olha para cima e que estranho, a lua voltou a ficar exatamente do tamanho que estava. Mas afinal, o que está acontecendo? Dessa vez, ele consegue chegar ao final da mata. E ao longe, ele consegue ver a claridade das casas do vilarejo onde mora.